Olá a todos, estamos hoje aqui excepcionalmente com o programa fora dos nossos dias normais aí, que é todas as quintas-feiras, né? Hoje excepcionalmente é segunda-feira, estamos colocando esse programa, mas na verdade eu tive uma quantidade muito grande de e-mails diante da situação, do momento político que o Brasil está vivendo, de eleições, né? E da situação difícil que a maior parte da população se encontra, e eu recebi muitos e-mails de pessoas perguntando se era possível, pela numerologia, se ter alguma análise com relação ao país, as influências que ele sofre. Então eu resolvi fazer excepcionalmente esse programa para levar um pouco desse conhecimento e até um entendimento pela visão da numerologia das vibrações e das influências que o nosso país sofre e vem sofrendo, né? Alguns números são constantes, como é agosto, dependendo do nome em si, porque o nome do país não muda. Alguns podem variar de acordo com o período, né? Mas independente disso, qualquer numerólogo experiente, porque a numerologia de um país não é tão simples de se fazer quanto a numerologia pessoal. Não é qualquer numerólogo, inclusive, que consegue desenvolver esse tipo de estudo, né? Mas qualquer numerólogo experiente e que tenha a competência necessária para desenvolver esse tipo de estudo vai chegar nos mesmos números aí que eu cheguei e nas mesmas interpretações, basicamente, correto? Eu quero deixar bem claro que isso não é nenhum programa político ou partidário. Na verdade, o conteúdo desse programa ele é independente do candidato que venha a ganhar as eleições, ele vai servir da mesma forma, e seria até interessante se eles procurassem se inteirar, né, ter essa visão numerológica das características do país. É claro que a política é complicada, né, é bem complexa, mas de alguma forma seria de grande ajuda se eles tivessem acesso a, não necessariamente ao meu, né, até porque o meu eu sei que nunca vai chegar nas mãos deles, mas que de alguma forma tivesse acesso com algum numerólogo que pudesse levar essas orientações que facilitariam muito até a governabilidade do país, né? É claro que eu prefiro que o meu candidato ganhe. Todos sabem que meu candidato é Jair Bolsonaro, isso não é mentira nenhuma, mas o intuito desse programa especificamente não é se fazer nenhum tipo de propaganda, correto? É simplesmente orientativo mesmo e, como eu falei, independe do candidato que ganhe, a orientação vale para ambos. E assim como as pessoas e empresas, as vibrações numéricas também exercem influência sobre os países. Cada país possui uma vibração específica e única, que indiretamente também acabam influenciando na vida das pessoas que vivem nesse país. Dessa forma, nós podemos aproveitar dessas orientações para saber como o destino do país se desenvolve dentro de um determinado período e como seus habitantes podem ser influenciados por essas vibrações. Cabe lembrar que a influência numérica de um país, assim como de uma empresa, ela depende muito das vibrações de quem o governa e da forma como seus governantes o conduzem, né, dentro de um determinado período. E, é claro, da sua capacidade de administrar essas vibrações. Diferente das pessoas, nós podemos considerar que a cada novo governo nasce um novo país, correto? E com base nas informações obtidas através do estudo numerológico, é possível se saber a tendência dos acontecimentos e o rumo que determinadas situações podem vir a tomar. E dessa forma, é possível se antever e se corrigir possíveis dificuldades que podem ser evitadas, não só a população, como a pátria em si, né, como uma nação. Nesse momento, até 6 de setembro de 2019, o Brasil está em um ano nacional 9. Lembrando que o ano nacional seria na data de aniversário do país, né, que foi a independência 7 de setembro, e termina
um dia antes da data de aniversário do país, ou seria a data de constituição da independência do ano anterior. Então, nesse ano, desde de 6 de setembro de 2018, de 7 de setembro, desculpe, de 2018, até 6 de setembro de 2019, o Brasil está no ano nacional 9. É um ano de limpeza, de recolhimento. É uma fase de transição entre o fim de um ciclo e o começo do próximo. Né? É o momento de se livrar de tudo aquilo que for desnecessário ou tiver desgastado pelo tempo, tudo aquilo que já não reflete mais a nação, os interesses do país como um todo. É hora de abandonar os velhos padrões políticos, né? E principalmente os velhos padrões administrativos, especialmente sendo um ano de eleição. É o momento de o povo se livrar das pessoas que já não tem mais lugar na administração pública, né? E promover uma renovação. Coincidentemente, o ano 9 coincidiu com o ano de uma eleição de vários cargos, inclusive de presidente, boa parte do Congresso aí do Brasil. É o fim do ciclo completo de 9 anos e é o momento de concluir os negócios inacabados, de chegar às conclusões, né? De amarrar todas as pontas soltas, de arrumar as coisas que vinham erradas já desde o passado. E é somente dessa forma que vai ser possível se iniciar os próximos 9 anos, né, ou o próximo ciclo, sem as pressões, as dificuldades, né, das questões e assuntos que vinham pendentes, que não foram resolvidos e que puxam, né, todo o país e todo o brasileiro para trás. No ano 9, o sucesso e a felicidade da população, elas resultam da compaixão, das atividades humanitárias, do desapego emocional, né, e principalmente de se livrar do fanatismo e das ideologias. É preciso deixar que o velho se vá definitivamente e de uma vez. A maior armadilha, justamente, que deve ser evitada nesse período é o idealismo e o fanatismo, né? Principalmente o individualismo, a divisão entre as pessoas, o que impede que o país se livre de tudo aquilo que já não lhe representa mais ou não satisfaz mais as vontades, os desejos e as necessidades da nação. É importante entender que a realidade de um país não é uma questão de onde e como cada um se encontra hoje, né? Ou de onde e como vai estar amanhã. A realidade de uma nação é feita de todas as coisas que já aconteceram durante toda a sua existência, de todas as pessoas que já governaram o país, né? De tudo que a população, inclusive, já fez e de todos os sentimentos que alguma vez já tenha sido vivido ou negado ao povo. Esse ano é a oportunidade de uma transformação muito importante, inclusive, né? Embora não possa se apresentar imediatamente o efeito positivo, né? Mas a positividade da situação mostra que haverá mudanças, né? Na situação, melhoras em todos os setores do país e, consequentemente, na vida das pessoas. Em alguns momentos, às vezes pode até parecer que tudo está estagnado. Isso acontece justamente porque a nação percebe que o futuro está próximo, né? E cada um deve admitir plenamente a sua realidade, se libertar das emoções, dos sentimentos que estão presos dentro de cada brasileiro, né? E colocar isso para fora. Para uma nação, durante o período 9, não basta compreender tecnicamente o livre-arbítrio e os seus direitos de cidadão. É preciso entender também as suas obrigações e o seu dever cívico, né? Para com o país e com os seus cidadãos. E, claro, praticá-lo corretamente, sem idealismo e sem rancor. É muito importante entender que a cidadania é o único meio de manter a sua liberdade pessoal. E esse é o ano das finalizações. É hora de se livrar de tudo aquilo e de todos aqueles que já não são mais necessários ao país ou à nação. E para que isso aconteça, é necessário que cada cidadão se liberte, né? Seus sentimentos e principalmente das crenças ultrapassadas. Enquanto não forem feitas as finalizações necessárias, nada de novo acontece durante um ano 9. Né? É preciso que se liberte para que uma nova fase
se inicie. Como em número de impressão, que é a forma como o Brasil se projeta, como ele é visto, né, pelo mundo, o Brasil tem uma vibração 1. Essa vibração mostra que o Brasil é um país dinâmico, determinado, é um país que passa uma imagem de força, né, de grandiosidade, de imponência, independente das situações que já viveu e que vive. O Brasil é visto como um vencedor, um país com grande capacidade de inovação, de pioneirismo, né? Tem uma imagem muito atraente e cativante. E se bem administrado, o Brasil pode estar, inclusive, entre as maiores lideranças do mundo. É claro, desde que se seja capaz de definir muito bem os seus objetivos. Como expressão, o Brasil tem uma vibração 3. A expressão é a forma como o país interage, né, com o mundo e também com os seus habitantes, com os brasileiros, né? E a expressão 3 faz do Brasil um país de grande expressividade. É uma nação que tem facilidade de usar suas habilidades como meio para conseguir alcançar os seus objetivos, sempre de forma criativa, alegre e muito popular. É um país que tem tudo para obter bons resultados, né? É um país que se mostra, ele se vende por si mesmo, né? Apresenta sempre uma nação, independente das dificuldades, uma nação feliz, otimista, em parte despreocupada, que se expressa com facilidade e age de forma entusiasmada e sempre muito otimista. É uma nação muito atrativa e também talentosa. E é muito importante para manter a harmonia entre as nações, né? Pois com essa vibração, o Brasil ele é capaz de captar as várias opiniões e ideias, mesmo que divergentes ou contraditórias, e transformar tudo isso em alguma coisa coerente, alguma coisa plausível, que no fim acaba atendendo a todos os interesses mundiais. O Brasil ele é um país de características jovens, muito espontâneo, e não pode ser dirigido visando apenas os interesses dos seus governantes, mas sim deve procurar atender às necessidades das pessoas e de todas as pessoas. Né? É um país que naturalmente é amistoso, que inspira as pessoas e faz com que elas se progridam. Por isso é um país que atrai tantas pessoas de todo o mundo. Né? Nós vemos a diversidade de pessoas, a quantidade de pessoas que vêm de todos os lugares do mundo para se estabelecer aqui no nosso país. Né? O Brasil é uma nação brasileira e o Brasil em si é uma nação de grande consciência, é uma nação ética, moral, né? Apegada aos valores familiares, mas em contrapartida precisa que o povo seja capaz de escolher bem os seus dirigentes. De forma que, da mesma forma, né, que o Brasil atrai pessoas de todo o mundo, né, pela sua inspiração, pelo seu aparente progresso, também tem uma tendência a atrair aventureiros e oportunistas, que acabam com isso se perdendo no meio do caminho, né? Ou pela dificuldade de lidar e conduzir as situações até o seu final, né? Ou, na maioria dos casos, se aproveitando vamos dizer, da certa ingenuidade transmitida pela população para tirar proveito e governar em benefício próprio. A vibração do 3 torna o Brasil naturalmente predestinado ao progresso, porém seu lado negativo pode fazer com que acabe desperdiçando energias, né? E acaba se tornando um país improdutivo por postergar as decisões e fazer com que acabe perdendo grandes oportunidades de desenvolvimento aí. E isso acaba levando a população à contrariedade e pode acabar se tornando, inclusive, um país violento e até cruel. Como motivação, o Brasil possui uma vibração 2, né? E com essa vibração, a prioridade é manter um ambiente tranquilo, sempre pacífico e harmonioso, para que haja colaboração e cooperação entre toda a população. As decisões devem ser tomadas com diplomacia e é muito importante que seja governado de forma pacífica e tranquila, atendendo às necessidades de toda a nação, sem criar divisões e conflitos para alcançar os resultados determinados. Eu peço desculpa, pessoal, meu vizinho aqui do lado, apesar de a gente estar em lugar isolado, ele tem um caminhão e ele costuma chegar com esse caminhão e ficar apitando e fazendo barulho, tá? Mas eu acredito que não esteja atrapalhando o vídeo aqui. Bom, então voltando, é muito importante que os governantes, né, eles saibam formar boas alianças,
buscar fidelidade em associações, na verdade, duráveis e honestas, né? E não associações interesseiras. Tendo a motivação da vibração do 2 ainda, né? A principal motivação do Brasil é se dedicar ao seu povo, à nação, é dar atenção às suas necessidades, né? Manter a harmonia e a transparência em todas as suas propostas e nos seus projetos. O discernimento da população é um fator muito importante para um país com a vibração do 2 na motivação, né? Pois, do contrário, ele acaba sendo explorado e dirigido por pessoas com má intenções que acabam trazendo grandes perdas na nação e principalmente à população, que é o que nós estamos basicamente vivendo hoje, né? Nesse momento, o Brasil está em um ciclo de desenvolvimento 9. Esse é um momento difícil, pois a nação deve ser capaz de produzir uma mudança de pensamentos e de conceitos, principalmente, né? Uma fase muito emocional, mas também muito virtuosa. Cada brasileiro terá de ser capaz de lidar com os próprios sentimentos, controlar as emoções, desenvolver a tolerância e ser caridoso e altruísta para fortalecer a união entre as pessoas e, consequentemente, a união do país, né? É o momento de se desapegar das coisas materiais e buscar compreender o verdadeiro sentido da nação. A pessoa precisa aprender a ser, as pessoas em si, né, precisam aprender a serem mais caridosas, prestativas com relação às dificuldades também das outras pessoas e não se preocupar apenas com as suas necessidades materiais. Sendo um ano de eleição, o país enfrentará alguma dificuldade na escolha dos seus governantes, né? E vai sofrer muitas perdas nesse período, tanto ligadas ao lado comercial, mas também em relação à sociedade em geral. Por outro lado, se for capaz de eleger um governante com determinação e com o objetivo de conseguir melhores resultados, essas perdas serão minimizadas. Esse é um período que existe muita prudência, determinação, ordem e organização. A população precisa entender suas reais necessidades, saber reavaliar os seus conceitos, os seus objetivos de vida para não cometer os mesmos erros cometidos no passado. O Brasil tem no seu desafio também, assim como na motivação, uma vibração 2. Né? O desafio é aquilo que precisa ser superado e será exposto a situações que testarão a natureza, a capacidade de ação e enfrentar a sua realidade nacional e, ao mesmo tempo, mantendo a confiança de toda a nação, de toda a população. Sobre a influência desse desafio, em partes fica vulnerável, né? Sensível e até inferiorizado. Terá que confiar na habilidade de quem governa, vamos dizer assim, né? E na intuição da nação e não se deixar vencer com facilidade diante de qualquer adversidade, tomando suas decisões de forma pacífica perante as diferenças, dificuldades cultural, ética e social que nós temos aqui no nosso país. O maior desafio para o Brasil, e para o brasileiro principalmente, será justamente resolver as adversidades, sem entrar em confronto, né, com respeito de cada cidadão, cada um respeitando o direito do outro e sabendo conciliar o interesse de toda a população e de toda a nação, não só de seus dirigentes, principalmente. Né? O objetivo desse desafio é forçar a buscar a confiança e para alcançar os seus objetivos, né? Para que vença as divergências, as instabilidades políticas e insegurança, para que a partir daí tenha suas decisões tomadas em benefício de todos os cidadãos e não apenas visando o benefício de uma determinada classe, de uma determinada raça ou ideologia. Né? A partir daí passar a se tomar decisões visando os interesses de todo o brasileiro. Para superar esse desafio que é até certo ponto difícil, né? O Brasil terá que constantemente vencer as limitações e o brasileiro precisará estar sempre atento para não ser usado, né? Ou manipulado por governantes e governos inescrupulosos. Cada brasileiro precisa aprender a superar os obstáculos com estratégia e principalmente com diplomacia,
para conseguir sua satisfação pessoal e individual, sem se deixar influenciar ou manipular, né, por promessas ou por, digamos, fórmulas mágicas para resolver o problema de cada um. Por outro lado, também é preciso que os governantes procurem conciliar os interesses de toda a nação e não apenas das minorias. É preciso que seja capaz de resolver tudo de forma pacífica, sem envolver o povo em provocações e de acordo com os interesses de todos e não com seus próprios interesses políticos. O Brasil é uma nação diversificada. Como eu já disse, envolve várias culturas, raças, crenças, classes sociais, existe muita diversidade. E é preciso que os governantes, e principalmente o nosso futuro presidente, saibam analisar cada situação pelos vários pontos de vista, sendo imparcial e sem se beneficiar ou se eximir da culpa e de suas responsabilidades. É preciso que não tome decisões populistas apenas para tentar se eleger ou se manter no poder, né? Com a vibração do 2 no desafio, é preciso que os governantes, e principalmente o próximo presidente eleito, aprenda a decidir por suas próprias convicções, mas com sinceridade, sem tentar fugir da verdade ou esconder ela das pessoas. O Brasil vive pela numerologia cabalística um momento decisivo 7 e precisa encontrar o verdadeiro sentido de sua existência, descobrir seus verdadeiros valores e dar atenção a todos os aspectos da nação, que até agora vinham sendo esquecidos e principalmente negligenciados. É hora de se livrar de tudo aquilo que já não representa mais nada para o país ou para o cidadão, ou que não traga mais nenhum progresso. Os velhos conceitos, ideologias, os velhos conceitos políticos principalmente, hábitos, tudo que não seja mais produtivo deve ser deixado para trás, deve ser abandonado. Só dessa forma é que se supera esse momento decisivo, né? Na verdade, é preciso que o Brasil seja passado a limpo. E eu repito, sendo um ano eleitoral, onde cada um de nós votará para eleger um novo presidente da República, para superar esse momento decisivo, é muito importante que a nação se liberte das frustrações, né, das mágoas, dos ressentimentos e até dos conflitos causados pelos governos passados. É preciso que o Brasil aprenda a ser cooperativo, que deixe as coisas acontecerem ao seu tempo, sem se desanimar, tá? É preciso que cada um contribua com a sua parte, na verdade. Agora, mais do que nunca, é hora de cada cidadão mostrar o seu patriotismo, identificar suas necessidades e o que precisa para superar cada obstáculo que se apresenta em seu caminho. É preciso reunir as forças e seguir confiante para uma nova fase na vida de todos nós. É preciso que cada cidadão se mostre uma pessoa consciente. É preciso que cada um de nós haja de forma disciplinada, sem rebeldia, com clareza de pensamento e sem perder o foco da situação que o nosso país chegou e que todos nós estamos vivendo. É preciso agir com confiança e atenção, sem se deixar enganar por mentiras, por promessas, né, e ilusões de pessoas que já tiveram a sua oportunidade e se mostraram totalmente incompetentes. Ao invés de trazer o progresso à nossa nação, trouxeram apenas desordem, anarquia e sofrimento a todos os brasileiros. É uma situação de tensão inesperada, né? Não é hora para ninguém se tornar rebelde, se tornar agitador ou apresentar um comportamento indisciplinado ou de revolta. Eu e a Paty, por exemplo, nós criamos para nós o projeto É Hora de um Mundo Melhor. Tanto eu quanto ela sabemos que as necessidades humanitárias estão crescendo. E nós entendemos que se quisermos fazer alguma coisa para amenizar essa necessidade crescente, nós temos que ir além de simplesmente nos compadecermos ou de simplesmente levarmos vídeos tentando, né, levar alguma coisa para a pessoa, né? Temos que ir além apenas de demonstrar boa intenção. É hora de tomar atitude e fazer as coisas de forma diferente. Tanto eu quanto a Paty, nós acreditamos que o maior benefício do sucesso é poder utilizar dele para de alguma forma levar um pouco de conforto àqueles que ainda não tiveram do universo a mesma oportunidade que nós generosamente estamos tendo. E assim vamos aproveitar essa incrível oportunidade de expressão, que é a oportunidade de nós votarmos, inclusive, e de reelegermos nosso presidente e boa parte do Congresso
né, com as eleições. Então, vamos aproveitar essa oportunidade de expressão e provocar as mudanças que estão sendo necessárias, né? É hora de perceber que é hora de começar a agir, valorizar o espírito cooperativo, a capacidade de agregarmos pessoas e usar essa capacidade em benefício das necessidades das outras pessoas. O mundo precisa de mais, o ser humano precisa de mais, mas agora é o Brasil e o povo brasileiro que precisa de mais. É hora de abandonar o velho e dar lugar ao novo. É hora de um Brasil melhor. Obrigado a todos pelo seu tempo e atenção, e eu deixo claro que isso não é campanha política, mas sim uma tentativa de levar um pouco de conhecimento real às pessoas. Se você gostou, compartilhe. Se não gostou, infelizmente, eu não consigo agradar a todos. É impossível se agradar a todos. Um grande abraço a todos e até a próxima quinta-feira, aí sim, com o nosso programa semanal. Até lá!